Enfermeira há mais de 20 anos e consultora em saúde, com foco em gestão assistencial e gestão da qualidade, com um trabalho singular de regularizar clínicas em todo o Brasil. Mais de 12 estados, né? É isso. Bem-vinda, Marcela, ao nosso TecPod, podcast da Radiotech. Obrigada, gente, pelo convite, obrigada pela oportunidade. Vamos lá, vamos conversar. E hoje para falar de um assunto polêmico. Vigilância sanitária. Todo mundo gosta, nem todos, mas um assunto extremamente importante e essencial, né? Esse conhecimento. Exato. Então a gente colocou aqui inspeção da vigilância, a famosa visita. Devo me preocupar, Marcela? Então, gente, assim, é um assunto chato que gera um pouco de, às vezes até de constrangimento, né? Mas eu diria que a inspeção, ela é só a última parte. Porque antes disso tem todo um processo que você tem que passar, né? Então, desde a aprovação do teu projeto para ser ou uma reforma ou uma construção, até você chegar no alvará sanitário. Então, todo esse caminho para trás, a gente vê que isso não é muito comum no meio dos dentistas, né? E aí, quando chega na parte da inspeção, o que acontece? A gente trava em algumas coisas, porque o anterior não foi bem pensado, planejado, não foi submetido o projeto na vigilância sanitária. E aí, quando chega lá na frente, a gente tem vários problemas, tanto estruturais como de funcionamento. Então, você falou da parte estrutural, arquitetura. Então, é o pessoal que está pensando em reformar, ou até mesmo está construindo a clínica, né? Isso. Mas o que você atribui esses problemas assim nesse processo? Você acha que é falta de informação ou negligência mesmo por parte dos dentistas? O que você acha? Eu acho que a maioria é falta de informação mesmo. Porque os médicos, eles têm eles já sabem isso porque quando eles querem fazer procedimentos nos seus consultórios, eles mais ou menos já recebem algumas orientações. Então, eles buscam muito mais, né? Uma pessoa, por exemplo, como eu. E eu falo que eu estou ali no meio do caminho, no meio do campo entre o arquiteto, que deve ser um arquiteto especializado na área da saúde, porque conhece as normativas, e o dentista. Então, eu fico ali naquele meio, entre o profissional e o arquiteto. Por quê? Porque a gente tem os ambientes que precisam ser construídos com metragem correta. E a gente tem aí também, né, uma evolução tecnológica, tanto de equipamentos, por exemplo, que hoje vocês modernizaram muito, como de serviços que ficaram muito baratos e você não precisa dispor de uma área, por exemplo, interna do seu consultório para fazer aquilo porque aquilo já é barato. Então, um exemplo é a esterilização. Né? O meu mestrado ele foi focado no conhecimento do profissional odontólogo a respeito das práticas de esterilização. E o que eu buscava com isso? Eu queria buscar realmente por que essa cultura do dentista em querer esterilizar tudo no seu consultório. Por que eles querem absorver isso se hoje isso impacta numa metragem quadrada que vai me diminuir a minha área de trabalho, né? Uma área de produção, né? Porque pode encarecer o meu operacional, então isso entra num aspecto de gestão também, né? Porque eu não vou ter condição, igual a gente assistiu um podcast aqui de vocês, né, com o Dr. Marcos, né? Sim. Falando sobre aquilo impactar, por exemplo, no financeiro, inclusive, né? De você não ter que fechar a clínica, diminuir espaços. Então, a arquitetura aliada ao meu trabalho, a gente faz um estudo para ver se até aquele lugar é viável. Então, começo desde antes. Quando o profissional escolhe um lugar para ele alugar e dizer, olha, eu quero fazer um consultório ali, a gente vai muito além de só o alvará sanitário. Então, Fer, respondendo, cabe, né? A inspeção sanitária, ela é a última linha. E às vezes a gente fica patinando ali, por quê? Porque o antes não foi bem planejado, entendeu? E muitas vezes a escolha parte por um princípio financeiro, não por um princípio viável. Sim. Do ponto de vista que aquele local é ideal, ele é propício, né, pra gente instalar uma clínica, né? O pessoal fica, quanto que eu vou pagar de aluguel? Esse aluguel cabe no meu bolso, tem que ser nesse lugar. Sim, não faz essa leitura, esse levantamento prévio, né? Conta a viabilidade daquele local. A gente tem os dois extremos, né? Tem o que parte por esse princípio de quanto que é que eu vou pagar e tal. E aí a gente tem uma questão de zoneamento dentro dos municípios que precisa ser avaliada. Posso ou não posso colocar clínica ali? Sim. Vou ou não vou ter um raio-x? Entendeu?
Sim. Vou ou não vou esterilizar? Mas também tem os que pensam muito grande, querem partir para um lugar muito galerias, shoppings, essas coisas que a gente tem que avaliar. Prédios, comerciais, dependendo de como é, né, a estrutura do prédio em si. Você não pode fazer a clínica ali. Eu já tive casos, né, do cliente escolher, quero ali, foi lá, alugou. Aí quando a gente foi ver, não dava para fazer clínica lá. Não, e eu acho um ponto bem pertinente a gente entrar nisso, porque a gente fala bastante com o público de Londrina, né? Sim. Que é uma cidade extremamente vertical. E nós percebemos uma migração dos dentistas das clínicas de rua, né, para os prédios. Edifícios. Né? E como é que você tem visto isso? Isso tem dado certo? Onde que isso está dando problema? O que o dentista tem que se preocupar, né? Porque com certeza muitos estão pensando em fazer essa mudança, né? São vários aspectos, né? Então, a primeira é que, assim, a gente tem uma legislação sanitária de estrutura muito antiga. A nossa legislação, a RDC 50, ela tem mais de 20 anos. É de 2002, tá? Ela vai ter uma alteração e isso vai repercutir, inclusive, para os dentistas. Porque prédio, por exemplo, eu preciso pensar em serviços que terceiros... Tipo uma esterilização terceirizada, uma coleta de lixo especializada que precisa vir aqui no meu andar ou vai lá embaixo. Eu tenho um abrigo de resíduo adequado. Acessibilidade. Mas hoje, o metro quadrado no coração de um lugar assim, tipo numa edificação, é muito caro. Então, cada vez as salas estão menores. E eu não consigo, por exemplo, diminuir a exigência de uma sala de X metros para isso, X metros para isso, X metros para isso. Então, às vezes, a pessoa chega lá e fala assim, eu queria fazer o meu consultório aqui, tenho 50 metros quadrados. Daí, quando eu olho 50 metros quadrados, não deu, porque a gente tem necessidade de banheiro para paciente, acessibilidade e tudo. E aí, isso fica um pouco... DML, a sala de utilidades, né? Que hoje pode ser sala de lavagem ou expurgo quando você terceiriza, né? Você não precisa... Então, e eu percebo que, assim, antigamente, né? Um tempo atrás, os dentistas esterilizavam o material deles na própria bancada, na sala de atendimento. E hoje a gente já não pode mais isso. A gente tem normativas específicas para esterilização, né? E que às vezes eles não ficam sabendo. Mas pegando um gancho agora, essa questão da normativa, né? E de mudanças que podem ocorrer, inclusive. Se eu tenho um alvará, tá, de funcionamento, sou dentista, tenho a minha clínica, inclusive estou num edifício, tá? E aí saiu essa nova resolução, essa atualização. E agora mudou tudo. Mudou tudo. Como é que funciona para quem está lá? Olha, tem algumas coisas, algumas situações que eu percebo isso no Brasil todo, tá? A gente tem uma normativa que é federal. Mas a gente tem os estados que podem utilizar das suas normativas estaduais e a gente tem os municípios. E a maior força está com os municípios ainda, porque eles podem escolher como que eu vou cobrar essa normativa federal. Né? A interpretação deles. A interpretação deles. E isso está, inclusive, na nossa, como é antigo, essa RDC 50 hoje, ela deixa muito no cargo do fiscal do município decidir como que ele vai fazer isso. Né? Então, respondendo a sua pergunta, normalmente clínicas novas precisam já nascer corretas e quem não está tem um tempo para que ele se adeque. Mas pode não ser possível Eu não adequar, sei né? como vai funcionar para esta nova, porque a gente ainda não recebeu ela como, olha, já está vigente. Mas eu tenho estado, por exemplo, Santa Catarina, que eles já sabendo dessa modificação, eles já estão avaliando, analisando projetos novos a partir da mudança. Mas se não for possível fazer adequação, ele vai ter que sair daquele local, né? Acontece. Eu já tive situações. Nossa, a gente está falando também de um segmento tão específico, né? E eu falando agora dessa parte de vigilância normativa, tem vários colegas, inclusive, que já receberam ali notificação e não teve a aprovação por centímetros de sala, né? Eu atuo muito com a pessoa que fala assim, mas o tal não precisou disso daqui. E aí você vai ver, por que o tal não precisou? Então, gente, na inspeção, voltando para o foco da inspeção, a gente não deve se comparar com ninguém. Porque você não sabe se a pessoa que você está se comparando de fato informou que ele faz tudo aquilo. Porque as pessoas omitem isso na hora que vai, não vou falar que eu não faço aqui, porque daí é mais fácil o alvará. Certo. Então tem essa questão também quanto eu pego a conformidade. Falo assim, olha, eu não vou informar isso daqui
Certo. Né? Aí o alvará sai mais fácil para mim, só que daí diante de às vezes de um processo, né? Uma vistoria, como vocês ele tiveram, vai fazer esse confronto, né? Exatamente, daí ele vai falar, mas e aí, né? Você não tava e você executou isso, tava fora do teu planejado. Não tem uma conformidade. E aí eu pego também casos desse tipo, né? Bom, e um assunto polêmico. Ixi, mas... Não, você vai falar um ou esse que a gente tá falando mesmo? Não, vou falar um. Ai, meu Deus, eu pensei que fosse esse o polêmico. Ele vai falar, ixi, meu Deus. Porque assim, acho que a frase que todo empresário, né, de todos os segmentos, né, no Brasil, né, fala, mas principalmente da parte da odontologia, né, para fazer as coisas no Brasil é tudo mais difícil, é tudo muito burocrático, né? Até onde você acha que essa frase é verdade, né? E até onde você acha que essa desinformação, esse não cuidado, esse suporte incorreto, né, para o profissional pode fazer isso, ele pensar isso, né? Eu acho que são as duas coisas. Eu acho que tudo é muito burocrático, porém, eu peguei uma época que a gente tinha que fazer tudo manual para vigilância sanitária. Então, quando você entregava um projeto, você tinha que plotar todas as pranchas, assinar 2 vias de cada coisa, pegar os documentos em papel e levar lá, e ela te dava um protocolo de que ela aceitou. Hoje, as vigilâncias já se informatizaram, então você põe tudo como arquivo, submete tudo como arquivo, o prazo para análise diminuiu, então isso assim, melhorou. A assinatura digital veio para contribuir com tudo isso, mas em número de documentos continuamos a mesma exigência, porque elas precisam daquilo, aquilo eu vejo que é o mínimo que você precisa entregar para ela entender o que você vai fazer, porque muitas vezes quem avalia ou quem analisa é uma arquiteta, que é especializada em saúde, mas ela não é dentista. Às vezes é uma enfermeira da vigilância sanitária que vai fazer uma composição de equipe com ela, mas ela não é dentista, ela não sabe alguns procedimentos, como que é exatamente, como que você faz, que material, enfim. Então, é burocrático? É. Mas existe, sim, a falta de informação a respeito de quem pode te ajudar para fazer essa parte, entendeu? Então, muitas vezes, o dentista ele deixa só com o contador. Ó, meu contador que vai abrir. Ele vai abrir meu CNPJ, vai colocar os quinais que eu vou utilizar. E aí, o contador fica em posse daquela senha da prefeitura, que normalmente são das prefeituras. E ele vai submetendo as coisas e vai entrando com pedido de bombeiro, fica pedido parado de... lá tudo também. Não vem a vistoria, né? Não vem a vistoria. Então, como que funciona? Londrina é um lugar, né, no Brasil que é muito organizado. É uma vigilância sanitária muito ativa mesmo. Mas eu tenho clientes, por exemplo, no interior de Pernambuco, que essa exigência de você aprovar o projeto antes não existe. Não, depois é outra parte. Aqui não. Então, a gente também não tem uma estruturação igual no Brasil inteiro. Tá? Então, às vezes você se comparar com as pessoas ou com outros lugares, precisamos ver várias situações, né? O estado, o município, se foi informado todos os quinais que a pessoa vai realmente ofertar, você informou se você vai fazer cirurgia ou não, ou é só procedimento de limpeza, enfim, né? Então, a gente tem lá dispensers hoje, como tudo, né, evolui, com packzinhos que são de duração, que a vigilância já aceita isso, né? Que ele tem a data nele, ele acabou, a data de validade dele é a data que vai valer. Então, você não vai ficar reinvasando, você simplesmente vai tirar quando acabar, vai jogar fora. A única diferença é a questão do consumo, né? Pode ser que você tenha que abrir um outro num espaço, inclusive, inferior àquele de 7 dias, mas aí tem o pack já tá pronto também, né? Esse do pacotinho pronto, ele dura 5.000 borrifadas, por exemplo. Nossa, e você não tem bastante. Aquela sujeira, você não tem aquele gel que faz a crosta. Eu tenho um destaque, menina, no Instagram, que é meu campeão de visualização, que é sobre dispensers nojentos que eu encontro em todo lugar, né? Então, como as pessoas não têm esse conhecimento da limpeza, e aquilo vira meio de cultura, enfim. Então, dispenser é sobre isso. Guardar coisas embaixo de armários de pia. Então, sempre falo para os arquitetos, gente, não adianta, porque perto de sifão a gente não deve guardar nada. Aquele local é um local úmido, que é propício, às vezes, a mofo, a proliferação de fungo e tal. Então, o que a gente pode guardar ali embaixo? Na verdade, nada. Mas algumas coisas dentro de caixas plásticas fechadas, talvez a gente consiga. O que seriam essas algumas coisas, Marcela? Aí lá, todo mundo quer saber. Não mas são essas as dúvidas. Por exemplo, você não tem... vamos organizar a casa. Então, DML. Depósito de material de limpeza. Tudo que for de limpeza, você vai colocar na DML.
Então, se for álcool para limpeza, detergentes, tudo para limpeza, na limpeza, os desinfetantes lá. Ah, mas eu uso algumas coisas na minha área clínica aqui, um detergente enzimático, um produto para desinfecção. Sim. Isso pode ser armazenado debaixo da pia? Pode. Esse galãozinho pode. Mas todo produto aberto dentro do teu estabelecimento você precisa datar. Você precisa datar e você precisa colocar a validade dele após aberto. E quando muda de recipiente? Quando muda de recipiente, daí é a mesma regra. É a mesma regra. Se você quiser fazer almotolia, por exemplo, almotolia é aquele frasquinho que você às vezes pega um álcool 70 e coloca ali dentro, né? É a mesma regra do dispenser. A cada 7 dias você precisa lavar, fazer uma higienização, fazer a desinfecção e reinvasar. Só que tem um detalhe, a gente não faz isso na pia do consultório. Sim, então a gente precisa de ter uma sala para isso. Todo consultório tem? Com certeza não. Então, por isso que às vezes as escolhas são baseadas não só porque você não tem onde fazer, então é melhor a gente optar por um que não seja um revase. E nesse caso, eu faço a higienização, posso fazer no DML, que tem um tanque lá, ou eu posso fazer no expurgo? Não, DML não. Nenhum nem outro, tá? Então fala aí pra gente, qual é o local? Teria que ter uma sala para você fazer isso. É viável isso, gente? Não é viável. Por isso que às vezes é melhor você comprar álcool 70... O barato que sai caro. Dica, pessoal, que sai caro, tá? Aqui. Expurgo, né? Então, expurgo, se você for ver pela normativa, expurgo e sala de utilidades ou sala de lavagem podem ser o mesmo local, mas é uma pré-lavagem de alguma coisa que veio contaminada. DML é para coisas de limpeza, é pano de chão, é outro tipo de sujeira, que não é uma sujeira de contaminação. Sujeira de contaminação vem para a sala de utilidades. Sujeira de clínica, piso e tal, vai para DML. E se eu tenho nesse ambiente expurgo ou esterilização, armários que não seja debaixo da pia, eu posso guardar? Armários em cima, então vamos lá. Se for armários suspensos na sala da esterilização, somente produtos limpos ou coisas esterilizadas. Acabei de esterilizar, não tenho um arsenal, pego meu armário lá da esterilização, guardo o que eu esterilizei e dali eu faço a distribuição para salas de atendimento. Sala de expurgo ou sala de lavagem, a gente não deve guardar nada, exceto insumos que eu vou usar para a lavagem ali. Então, o meu detergente está ali. Então, aquela quantidade de armário que a gente providencia com o pessoal, então, né, de tá marcenaria. Vendo? Não me ligaram antes, fizeram armário. Fizeram armário. E os materiais, então, de consumo? Nós, dentistas, utilizamos material vários de consumo, materiais. Tipo, me dá exemplos assim. Alginato, luva, os materiais que a gente compra na dental. Você que pode fazer clínico. Armários na sua sala de atendimento para você guardar isso daí. É como se fosse um almoxarifado, que a gente chama na prática hospitalar ou numa clínica de cirurgia, a gente chama de almoxarifado. Você pode colocar isso nos armários dentro da sua sala clínica, mas com esse fim destinado para isso. Olha, aqui eu vou fazer o meu estoque, vamos dizer assim. Certo. E eu posso ter um estoque separado também. Pode ter um estoque separado também. Organizado. Tudo etiquetado, isso. De preferência, tudo etiquetado, organizado. E nessa vistoria, não é somente a estrutura e ver essa conformidade, o que pode e o que não pode, mas tem outros documentos que eles podem solicitar também, né, Marcela? Sim. Quais são eles? A parte documental é a principal na inspeção sanitária. É mesmo? Porque ela é onde ela vai... ela não conhece o funcionamento. Muitas vezes ela chega lá, vocês estão ou atendendo ou não tem paciente naquele momento. Então, ela quer avaliar. Como que é que vocês fazem aqui? Então, ela pega, por exemplo, a auxiliar e fala, como é que você tira o material sujo daqui? Aí, ela vai lá e fala, eu tiro daqui e tal. E aí, a gente fala da exigência dos POPs, que são os procedimentos operacionais padrão. Né? Quem é da parte de engenharia já está acostumado, né, com esse tipo de nomenclatura. Mas o POP nada mais é do que você descrever uma determinada atividade que ela não vai ter variabilidade nenhuma. Aquela atividade ela não vai mudar. É um passo a passo. Um passo a passo, isso. Um checklist ali daquela atividade. Isso é utilizado por elas para avaliar como que é o funcionamento. Então, como que elas estão tirando material sujo daqui? Daí está escrito lá no POP. Olha, a gente tira dentro de uma caixa fechada, encaminha para a sala de utilidades, lá é feita a pré-lavagem. POP da pré-lavagem.
A pré-lavagem é realizada aqui assim, com cubo ultrassônica ou manual, com tal... Cada etapa, cada ação, Cada etapa a gente faz isso. Pop pode ser vendido de um dentista para o outro? Não, porque o fluxo teu é diferente do dele, né? A tua sala de utilidades é diferente da estrutura física do outro. Não pode pegar um pop pronto na internet. É isso que eu não pensei, pode. Né? Ou é assim, por isso... pega um modelo e ajusta as suas... Você até pode fazer isso. Eu falo assim, olha, eu prefiro ensinar a pessoa a fazer do que ela falar para mim, você vende um pop pronto? Não, eu não vendo. Eu não vendo porque eu vendo uma construção daquela situação que a pessoa vai ter certeza de que se ela entregar essa parte documental para a vigilância vai e até dar pela, ok. E até para ela adequar o dia a dia dela também, né? Isso. O pop não é uma coisa que faz uma vez e não faz mais, né? A gente precisa atualizar, revisar. Né? Você muda uma prática hoje. Hoje você esteriliza lá, amanhã você terceirizou. Hoje você tá fazendo, sei lá, prótese com o protético dentro do seu consultório e hoje você não quer mais ele lá, né? Antes você fazia a revelação né, no negocinho, hoje você tem tudo, né? Então as coisas evoluem e evolui de um ano para o outro, né? Técnica, tudo. Então a gente evolui. Então a parte documental, a vigilância sanitária olha muito. Então POP é uma coisa, mas ela quer ver contratos terceiros, seu contrato com a empresa do lixo, se é uma empresa que tem os alvarás, então você vai guardar os alvarás. Eu faço a montagem das pastas na consultoria. Então essa contratação de serviços terceirizados, essa empresa também tem que ter... Também tem. Você porque tem que comprovar a procedência desse parceiro. Especialmente porque quando a gente fala de resíduos no serviço de saúde, lixo é uma coisa super impactante, porque você também precisa tirar licença ambiental. Né? E aí você é responsável pelo resíduo gerado até a destinação final. Se ele vai ser cremado, incinerado, esterilizado, se ele vai ser jogado no lixão, então é tua responsabilidade. Se aconteceu algo, igual eu peguei essa semana uma denúncia que a gente fui lá e vi, tinha imagens mesmo. Então um coletor, coletor que a gente chama são os onde a gente coloca o lixo, né? O saco e o coletor mesmo. Ele rasgou no meio da rua e tinha lá misturado lixo hospitalar, luva, máscara, gás, essas coisas junto com... Isso daí é extremamente... Né? É péssimo para a clínica, porque você pode ter um processo sobre isso, mas a Secretaria do Meio Ambiente também pode te autuar por isso. Então, a empresa que você escolhe é responsabilidade sua. Então, a gente precisa ver o contrato, você precisa ter um bom advogado para analisar contratos para você. Tá? E isso é super importante, porque ela vai te ajudar a ver se aquele contrato tá legal, porque normalmente essas empresas fazem um contratinho para todo mundo. Né? Contratos terceirizados, então, uma pasta só de contratos terceirizados. Lixo, esterilização, dedetização, limpeza de caixa d'água. Ar-condicionado também, PMOC, limpeza, né? PMOC, limpeza do ar-condicionado, né? Assinado por engenheiro que saiba o que tá falando ali. Então, a gente tem, na consultoria, eu faço também um trabalho de escolha dos fornecedores. Eu vou ajudar o cliente na cidade dele ou no lugar dele a escolher fornecedores, né? Mas eu sempre peço antes, gente, tenham bem em mente que vocês precisam também de uma assessoria jurídica para isso, porque eu preciso analisar aquele contrato e eu não sou advogada. Olha só, então a gente eu trabalho de receber com várias... aqui a Gabi também na parte jurídica. Você vê como a gente precisa desses profissionais. Precisa. Então não é à toa que a gente foi certeiro, né, no convite dos nossos convidados. Marcela, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, é um assunto muito extenso, né, gente? Muita coisa. Tem muita coisa para falar. E eu tenho certeza que muito do que a gente falou aqui são algumas dores que vocês passam aí no consultório. Então, Marcela, muito obrigada. Eu que agradeço. Pessoal, siga a Marcela também, se quiser deixar aqui suas redes sociais. Ela produz muito material de relevância, de muita importância aí na aplicação, né, no dia a dia da clínica. Então, segue a dica da feira aí, que vale a pena. É isso, meu Instagram é Marcela Trindade _gestão. E se vocês tiverem qualquer dúvida, eu vou ter um prazer imenso em responder. Show de bola. Muito obrigado. Eu que agradeço, mesmo, gente. Obrigada. E acompanha a Radiotech, porque tem muito convidado aí pra vir, Tem né? muita coisa boa, tem muita coisa boa. Fiquem ligados. Tchau, tchau. Tchau, até a próxima.